Graça e paz, meus amados irmãos. Espero que na casa de vocês estejam tudo bem. Que a paz de Deus e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja sobre a vida de você, da sua família, do seu lar. Quero trazer uma palavra muito importante, lembrando que esse canal aqui é um canal voltado para a palavra de Deus, para as coisas de Deus. Hoje, por um motivo pessoal, nosso irmão Sandy Clay não pôde estar conosco, mas a palavra de Deus ela vai ser ministrada da mesma forma. Peço aos irmãos que receba essa palavra dentro da sua casa, receba o Espírito de Deus dentro da sua casa, receba o poder de Deus nas suas vidas, através da ministração dessa palavra. Essa palavra é uma palavra muito importante, porque se nós dermos ouvido à palavra de Deus, ela se torna muito importante para a nossa vida. A palavra de Deus só deixa de ser importante para nós quando nós deixamos de dar ouvido para ela. Mas o efeito da palavra de Deus, independente se nós vamos dar ouvido ou não, ela vai ter um efeito, porque diz a palavra de Deus que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, se a palavra de Deus chegou até a sua casa, você pode ter certeza, ela não vai voltar vazia. Jesus Cristo falou que aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê em mim já é condenado. Então, se nós, a partir do momento que nós não dermos crédito à palavra de Deus, sermos apenas ouvintes, mas não praticantes da palavra de Deus, nós nos tornamos em uma grande situação ruim, em uma situação péssima, pelo fato de Jesus Cristo ter falado que aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê já é condenado. Então, peço aos irmãos que prestem bem atenção nessa palavra de livramento, uma palavra muito maravilhosa que Deus colocou no meu coração para eu poder estar lendo para os irmãos e a gente meditar nessa palavra. Essa palavra se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 19, do verso 15. 2 Reis, capítulo 19, do verso 15. Diz assim a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 19, do verso 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras. Lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mão de homens, madeira e pedra. Por isso não destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor e Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, eu ouvi. Bendito seja Deus. Então, aqui nós vemos que o poder da oração. Esse homem aqui era um homem que tinha muita fé. Nós vemos que muitas coisas ele fez. Ao princípio do seu reinado, a primeira coisa que ele fez, ele começou a reinar com 25 anos de idade, reinou durante 29 anos. A primeira coisa que ele fez quando ele entrou, nós vemos que a palavra diz que ele era um rei muito bem preparado, era um rei que tinha um coração aberto para Deus, era um rei que sabia ouvir a voz de Deus, sabia entender o querer de Deus na vida dele, na vida da nação, na vida do povo em que ele estava governando através do poder de Deus. Mas também nós vemos um período em que mensageiros de um certo rei de Babilônia veio até Ezequias, e chegando até o palácio de Ezequias, Ezequias abriu a porta do palácio, se engrandeceu, mostrando todo o seu armamento, mostrando todos os seus tesouros, e aquilo trouxe um grande mal, porque Deus mandou Isaías falar com ele que Deus traria um mal sobre Judá por causa que ele tinha aberto a porta e tinha se engrandecido, sendo que a glória e a honra tinham que ser para Deus. Só que não é isso que eu quero trazer para vocês. O que eu quero trazer para vocês é o poder da nossa fé, o poder da nossa comunhão com Deus, o poder da obediência, tanto que chegou uma certa época da vida de Ezequias que ele adoeceu e ele ia morrer. Então Isaías chegou e falou com ele: Ezequias, você vai morrer. Ele virou a sua cabeça, o seu corpo, para o canto da sua cama, orou ao Senhor e falou: Senhor, lembra que fui fiel ao Senhor todos os dias da minha vida. Então Deus lembrou da fidelidade de Ezequias.
Deus lembrou do coração de Ezequias. Deus lembrou que Ezequias era um rei que tinha autonomia para poder governar o seu povo e ouvir a sua voz. Ouvir a voz de Deus. Às vezes o que é difícil para um homem é ouvir a voz de Deus, entender a vontade e o querer de Deus. Nem sempre a vontade e o querer de Deus é o nosso querer, é a nossa vontade. Isso são coisas que tem que estar dentro do nosso coração. Nem sempre diz a palavra do livro de Provérbios que os planos é do homem, mas a palavra final ela vem de Deus. Os planos é o homem quem faz, mas Deus é que dá o alvará se aqueles planos realmente vão dar certo ou se serão planos frustrados. E a partir do momento que Deus chega e fala que os planos vão ser frustrados, não adianta o homem prosseguir com aquilo que aquilo não vai dar certo. Nós vemos aqui que Isaías chegou e falou para Ezequias, a sua oração Deus ouviu acerca do rei de Senaqueribe. Então eu falo para você, meu amado irmão, que Deus também está pronto para ouvir a sua oração. Ele está pronto para ouvir a sua vontade, o seu desejo. Mas quando Deus ouvir que Ele te der a resposta, esteja pronto também para aceitar a resposta de Deus. Para aceitar o posicionamento de Deus a respeito da sua vida, a respeito da sua vontade, a respeito do seu plano, porque é muito importante nós entendermos que Deus tem uma visão muito além da nossa. Deus tem uma visão muito além daquilo que nós podemos imaginar. Nós vemos que no verso 35, no mesmo capítulo 19, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque, Sarezer, filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Bendito seja Deus. Nós vemos que maravilha, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós não precisamos lutar as nossas lutas. Quando você resolve colocar Deus para poder resolver o seu problema, quando você resolve colocar Deus no lugar do seu problema, não precisa você fazer mais nada. O que precisa é você manter a sua fidelidade diante de Deus, você manter sua integridade diante de Deus, é você saber que Deus vai resolver o seu problema. Existem guerras que nós temos que lutar, mas existem guerras que Deus vai lutar por nós. Nós temos que ter esse entendimento, saber que existem momentos que nós temos que enfrentar a dificuldade, nós temos que passar por cima daquela dificuldade, nós temos que vencer aquele nosso adversário. Chegou um momento que Ezequias ele não precisou vencer esse adversário, porque era um exército numeroso, era um exército muito grande. E Deus, vendo a incapacidade, que não teria capacidade daquele exército vencer o exército de Senaqueribe, Deus entra e envia um anjo só para resolver toda aquela situação. Então, meu amado irmão, eu falo para você nessa hora que essa luta que você está passando, às vezes não precisa você ficar desesperado. O que precisa é somente você descansar em Deus, colocar o seu coração em Deus, deixar que o agir de Deus venha fluir, entregar o seu interior para Deus, deixar que Deus age de dentro para fora na sua vida, deixar que os seus problemas, as suas ansiedades, as suas dificuldades, Deus venha cuidar. Porque você é carne, assim como eu sou carne, assim como todos nós somos carne. O que eu posso fazer? Existem coisas que eu posso fazer, mas existem coisas que só Deus pode fazer. Quero trazer uma palavra para finalizar aqui no livro de Provérbios, capítulo 21, do verso 5. Quem tiver sua Bíblia, abra para que os irmãos possam estar entendendo, para mim poder concluir essa palavra. Como hoje eu estou sozinho, não vou me delongar, estou sozinho literalmente, já está de madrugada, eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, porque nosso irmão me deu a notícia que ele não poderia hoje estar gravando esse vídeo. Eu não poderia deixar vocês sem uma palavra de Deus, porque eu sei o que é um dia sem a palavra de Deus. É muito ruim um dia sem ouvir a voz de Deus falar conosco. Então vamos ler a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 21, do verso 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado somente a pobreza. Bendito seja Deus. Então nós vemos que a pressa, existe um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição.
Descansa em Deus, deixa Deus trabalhar a sua vida, deixa Deus governar a sua casa. Cuidado, porque quando você fala, Deus, governa a minha vida, governa a minha casa, você vai sofrer transformações. Vai ter transformações que a sua carne não vai querer aceitar. Mas se você colocou sua vida diante de Deus, você tem que ter certeza. Ele vai entrar na sua casa, Ele vai entrar no seu relacionamento, Ele vai entrar na criação dos seus filhos, Ele vai entrar no seu trabalho, Ele vai entrar em todas as áreas da sua vida, porque você falou, Deus, governa a minha vida. Ele vai entrar na sua vida financeira, Ele vai entrar na sua vida amorosa. Não sei se você está namorando, é casado, é noivo. Então, isso tudo nós temos que entender. Ah, mas começou a mudar tudo tão de repente. Você falou, meu amado, Deus entra na minha vida, cuida da minha vida. Por que agora, depois que as coisas começam a acontecer, você não quer aceitar? Se você não aceitar, você vai estar sendo hipócrita, você vai estar sendo uma pessoa desleal para com a sua própria palavra. E a deslealdade diante de Deus não é aceita. A palavra de Deus diz que quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. E isso é lançar a mão do arado e olhar para trás. Eu estou entregando a minha vida a Deus, mas quando as coisas começam a apertar, opa, peraí, vou fazer do meu jeito. Mas, meu amado, vai apertar, mas vai chegar a solução. A dificuldade, ela vem, mas a solução vem acompanhando a dificuldade. Não existe vitória sem antes passar por uma guerra. Eu nunca vi ninguém receber vitória sem passar por uma guerra. Eu nunca houve vitória sem guerra. O que seria da vitória sem a guerra? E o que seria da guerra sem a vitória? Então nós temos que entender essas coisas. Guarda essa palavra no seu coração, deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus agir na sua casa, Deus vai abençoar o seu lar. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, que esses lares, meu Deus, estejam diante do Senhor nesse momento, essas vidas, essas mães, esses pais de família, esses filhos, meu Pai, todos aqueles que têm um coração aberto para entender essa palavra, ouvir o querer do Senhor, que o Senhor possa entrar na vida deles, trabalhar na vida deles, operar na vida deles, repreendendo todo o mal, trazendo providências divinas, trazendo paz, meu Deus. Se existe inimizade, discórdia dentro do lar, que nesse momento seja repreendido pelo sangue de Jesus, meu Pai, e que a paz venha reinar, e que todo o mal venha ser retirado em nome de Jesus Cristo, meu Pai. A paz já está dentro desse lar que está ouvindo essa oração, desse lar que participou desse vídeo até o final. Que o Senhor possa abençoar, guardar, proteger, prover e dar o sustento a qual o Senhor disse que daria para aqueles que confiassem na palavra do Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado a vocês, meus irmãos, que estiveram até aqui. Peço você para deixar o seu comentário se essa palavra de alguma forma impactou o seu coração. É uma palavra calma, mas no coração de Deus. Deixe o seu comentário. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal. Todo dia nós temos vídeo aqui, oração. Deixe o seu nome, Lucas e família, Jonathan e família. Que seja seu nome e a sua família. Deixa aí embaixo no comentário. Se inscreve, compartilha. Isso é muito importante para nós. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus.